Oi, meus amores, Rebeca tá aqui hoje para falar com vocês sobre radiciação. Nós vimos o ano passado o que é radiciação, né? É a operação inversa da potência. Então, potência, para você lembrar, 2 elevado a 3 é igual a 8. Lembrando que nunca, nunca, nunca eu vou chamar a potência de 2 vezes 3. Isso não existe. É 2 vezes 2 vezes 2, tá? Que dá 8. Então, a raiz, ela é sempre esse símbolo, né? Que é chamado de radical. O número que está dentro é chamado de radicando. E o resultado dessa minha raiz é o que eu chamo de raiz quadrada de 16, tá certo? Então, quando eu tenho... O que eu vou estar relembrando para você aqui? O meu foco com vocês é a raiz sempre de uma fração. Quando eu tenho uma raiz grandona, assim, de uma fração, eu vou entender que essa raiz é como se ela se dividisse em duas, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, raiz de 9 sobre 25. Eu tenho raiz de 9 e também raiz de 25, tá certo? Então, o resultado da raiz de 9 eu boto aqui na frente e o resultado da raiz de 25 eu ponho aqui na frente. Então, raiz de 9 é 3, tá bom? E raiz de 25 é 5. Tia Rebeca, eu não lembro sobre fração, sobre raiz. Então, tá bom, eu vou te relembrar. Primeira coisa que você tem que fazer é a tabuada, tá? Dos números até o 10, que a gente utiliza mais até o 10, sempre ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 4 é quanto? É 2, tá bom? 3 vezes 3 é quanto? É 9. Então, raiz de 9 é quanto? 3. 4 vezes 4 é quanto? 16. Então, raiz de 16 dá quanto? 4. Tá bom? E assim até você encontrar o número que você quiser. Lembrando que 1 vezes 1 é 1, né? E raiz de 1 existe, que é 1, viu? E 0 vezes 0 também. 0 vezes 0 é 0 e raiz de 0 existe também, que é 0. Tá bom, amores? Então, vamos lá. Então, quando eu tiver uma fração, sempre, 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 eu divido essa fração em duas. Eu parto no meio, ó. Parti no meio, com um lado para cima e o outro para baixo. E eu coloco os resultados na frente. Beleza? Ah, tia Rebeca, esse aqui eu lembro do ano passado. Eu quero é quando tiver um número decimal. Como é que eu vou fazer? Muito simples. Olha só, ou você faz, tenta achar qual é o número, que vezes ele mesmo dá 1,69. Ou tem um jeito muito simples que eu vou ensinar para vocês. Porque o nosso papel aqui é simplificar para você, não fazer nada difícil, né? Então, raiz de 1,69. O que eu vou fazer? Olha só, é um número decimal, né? Então, nós vamos transformar ele em fração, porque você sabe transformar em fração. Deixa eu apagar aqui, por favor. Rapidinho, peraí. Então, você sabe transformar em fração. Então, como é que eu transformo em fração, tia Rebeca? Me relembra aí. Depois da vírgula tem quantas casas? Uma casa, 2 casas. Quando você tem 2 casas depois da vírgula, você divide por 10, 100 ou 1000. Lembra o 10.000, enfim. Como tem 2 casas, 2 zeros. Então, quem é que tem 2 zeros? O 100. E aqui no numerador eu coloco o número sem a vírgula. Quem é o número sem a vírgula? 169, beleza? E aí, tia Rebeca, parou por aí? Não. Você ainda tem a raiz grande e agora você vai partir ela no meio. Quando eu parto ela no meio, eu tenho raiz de 169 sobre raiz de 100, tá? Raiz de 169 é quanto? É 13, tá? É bom que quando você fizer as raízes, você vá